Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Podemos tirar no Antigo Testamento, na história do povo de Israel, a questão do exemplo e de modelo que devemos ou não devemos seguir, que devemos e o que não devemos fazer, dentro daquilo que seja o querer e a vontade de Deus para nós. Realidades diferentes? Claro que sim, no sentido de como devemos viver. Mas, em termos de fundamento, em termos de olhar exemplo, nós temos muitas coisas semelhantes que a gente pode aprender, que Deus nos deixou. É como um modelo, algo para olhar e aprendermos a viver segundo a sua vontade. Por isso, a falta de fidelidade e compromisso podemos expressar no nosso dia a dia, assim como a nação de Israel revelou durante todo o processo e seu cuidado em termos deste povo. Lá no Salmo 106, 34 e 38, temos uma situação que diz assim: não exterminaram os povos. Ou seja, quando Deus ordenou que eles ocupassem, que eles entrassem na terra, não era para associar com aquelas pessoas, mas para eliminá-los. E nós precisamos entender que isso foi uma ordem, tem um princípio, um fundamento, e diz assim: como o Senhor lhe ordenara, ou seja, não exterminar os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto aos seus ídolos, os quais se lhes converteram em laços, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com o sangue. Ou seja, eles descumpriram aquilo que era a vontade de Deus. A nossa realidade hoje é para nós nos separarmos das pessoas, do mundo, das pessoas que estão no mundo? Não, não é disto que se trata. Precisamos entender que nós somos chamados para sermos santos, separados para Deus. É para santificarmos o nosso proceder. Mas nós precisamos entender, pois Jesus mesmo falou que ele veio para aqueles que estavam doentes, ele andava com os pecadores. O que a gente precisa entender é que nós não podemos andar como os pecadores, ou seja, não é para nós andarmos neste mundo segundo a forma de pensar natural. Não é para buscarmos as mesmas coisas que as pessoas buscam. Não é para andarmos neste mundo segundo as mesmas prioridades, mas para sermos separados para Deus. Sermos separados para Deus implica em que nós vamos andar segundo os valores eternos do reino de Deus. Ou seja, nós andaremos nas virtudes de Deus, na expressão das virtudes de Deus neste mundo, proclamando essas virtudes do mundo, ou seja, agindo segundo as virtudes, falando sobre as virtudes, expressando as boas novas do reino de Deus, falando das boas novas do Evangelho, do reino de Deus, da chegada do seu reino. Mas é para vivermos segundo a maneira de pensar do mundo? Não, não é. Nós mostramos nossa fidelidade e o nosso compromisso com Deus quando nós entendemos isso. Ele nos chama para vivermos o seu reino na terra, para andarmos neste mundo segundo os valores eternos do reino de Deus, para praticarmos obras que glorificam o seu nome. Mas o que nós precisamos entender é muito, vamos dizer assim, além disto, é entender quem nós somos, pois nós fomos resgatados, nós fomos tirados do pecado. Cristo, na sua obra na cruz, fez isso por nós. Ele nos resgatou, nos comprou para Deus, nos libertou do domínio do pecado. E a sua obra é que nos faz filhos de Deus, pelo seu sangue vertido. Nós somos purificados, santificados, apresentados de forma irrepreensível. Somos colocados na presença de Deus. Nós recebemos do Espírito de Deus. Recebemos da sua natureza. Somos coparticipantes da natureza divina. Ele derramou abundantemente da sua graça, da sua vida. Nós precisamos entender que, segundo as promessas, nós recebemos um novo coração, fomos feitos uma nova criatura, nós fomos feitos à imagem de Cristo, nós temos a mente de Cristo. O que nós precisamos entender é que, tendo sido salvos pela graça de Deus, por meio da obra que Cristo realizou, nós temos uma jornada de crescimento, uma jornada onde
nós santificamos o nosso proceder, ou seja, nós nos despimos da velha natureza, da natureza humana, não nos comprometendo com as coisas que ela faz, ou seja, que nós desejamos na carne. Nós não seguimos os nossos desejos, mas nós rejeitamos essas obras, nós rejeitamos essa maneira de pensar e de viver e nos revestimos de Cristo, ou seja, agimos como Cristo no mundo. E ao agirmos como Cristo, nós estamos fazendo na realidade um processo de santificar, de expressar que nós somos separados para Deus, que não concordamos com este mundo, que não estamos comprometidos com este mundo, mas comprometidos com o reino de Deus, estamos sendo fiéis ao Senhor, honrando e glorificando o seu nome. É isto que a gente precisa entender e que somos chamados para fazermos isso, para glorificarmos o Senhor no nosso proceder, ou seja, na nossa maneira de viver. Se trata disso, de nada mais do que isso. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus, glorificar o seu nome. Pois, vivendo assim, nós honramos e glorificamos o Senhor, sendo instrumento de justiça e revelamos o compromisso e a nossa fidelidade. Pois, à medida que conhecemos o Senhor, mais e mais revelamos o Senhor, mais e mais expressamos o nosso compromisso com o seu reino e manifestamos que somos separados para Deus, para vivermos a sua vontade, o seu reino nesta terra. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa viver essa plena vontade, glorificando e honrando o Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.